Estamos de volta com o programa Ponto de Equilíbrio, continuando essa conversa bastante interessante com o Wilson Périco, presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Wilson, ainda no tema de duas rodas, nós temos ouvido das entidades representativas do setor a necessidade de medidas imediatas por parte do governo federal. Você mencionou a regulação por intermédio do IPI. Essa indústria ela tem assistido a quedas constantes nas suas vendas. Sabemos que, no passado recente, a ausência de crédito a esse consumidor foi um motivo relevante para essa queda. Mas, muito bem, há uma necessidade premente de intervenção por parte do governo federal para garantir a vitalidade dessa indústria. Você colocou com bastante propriedade. O segmento duas rodas ele passa, além da questão da concorrência com os importados, a dificuldade de acesso ao crédito ao consumidor que quer adquirir esse produto. Como nós sabemos, a motocicleta é um produto que as suas vendas se dão praticamente 100% através de financiamentos bancários. E com a redução da taxa de juros, essa análise passou a ser muito mais severa. De cada 10 propostas de financiamentos enviadas às instituições financeiras, apenas uma tem sido aprovada. E isso fez com que as empresas ficassem superestocadas, os seus distribuidores também, com os produtos estocados, e a necessidade de oferecer as férias coletivas que as empresas ofereceram agora na metade do ano. É um artifício para garantir esses empregos. Para você empregos. regular exatamente os estoques e poder preservar os empregos. E isso passa por uma medida, sim, do governo federal. Nós sabemos que existe uma medida provisória que está sendo discutida, a Braciclo era quem está à frente disso, junto ao MDIC, para que haja uma linha de financiamento através das instituições financeiras federais. O Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, com uma linha de financiamento para que esses consumidores tenham acesso a esse crédito e as fábricas consigam desenvolver seus produtos. E, a propósito, como é que você enxerga essa redução de juros forçada, induzida, determinada pelo governo federal? Você como economista, principalmente. Como nós sabemos, os juros no Brasil continuam altíssimos, né? Essa redução que foi anunciada pelas instituições financeiras, na verdade, elas não refletem para a sociedade, para o civil. Isso são reduções de juros para operações de grande porte, investimentos que necessitem desse capital privado para acontecer. Hoje, no nosso dia a dia, se vê o contrário. Você vê as taxas hoje de cheque especial, cartão de crédito, altíssimas ainda. Esses juros não abaixaram. Então, isso não traz o alívio que a sociedade precisa para exercer a sua atividade e a sua cidadania. É pauta também nessa discussão para que o governo federal realmente estabeleça regras de custeio para a pessoa jurídica, como fez, mas não esquecer da pessoa civil, ou nós, pessoas físicas, que usamos do cartão de crédito, usamos do cheque especial, e hoje muita gente está enroscada por conta dos juros altíssimos que são cobrados nesses dois. Sim, então estamos todos prestando bastante atenção aos índices de cheques devolvidos, por exemplo. Então isso compromete bastante a performance e o desempenho do comércio. Muito bem, eu queria agora abordar um tema bastante recorrente: infraestrutura na nossa região. Sabemos que a atual condição do aeroporto, a ausência de competição no segmento portuário, a qualidade da energia elétrica, a ausência de infraestrutura de telecomunicação, isso tudo dificulta muito o desafio da indústria de transformação, onera a indústria de transformação. Qual é a estratégia das lideranças empresariais para ponderar esse gargalo junto ao governo federal? Você sabe muito bem as dificuldades que passa a atividade econômica no nosso estado. Nós temos duas formas de receber e escoar os produtos gerados aqui na nossa região, não só em Manaus, mas também produtos de Manaus para o interior, do interior para cá. O aeroporto e o porto. A questão do aeroporto é o terceiro aeroporto em cargas do país. Ou seja, a atividade econômica de Manaus, do polo industrial principalmente, alavancou a atividade aeroportuária de sobremaneira,
e hoje nós temos o terceiro aeroporto de movimentação de carga. O terceiro aeroporto mais rentável. Mais rentável do país. Agora, nós não temos infraestrutura dos órgãos que administram a atividade adoaneira para acompanhar o desenvolvimento Receita Federal, Ministério da Agricultura. Exatamente isso. Hoje nós temos deficiência na quantidade de auditores fiscais da Receita Federal e uma deficiência enorme de auditores por parte do Ministério da Agricultura. O que faz? O resultado dessa deficiência é a demora na atuação dessas entidades na atividade aduaneira, levando tempo a mais do que necessário para que os importadores, as empresas ou o comércio tenham acesso aos produtos que estão trazendo. E mais, um tempo maior ainda para você poder escoar a produção feita aqui no polo industrial. A questão portuária ela é ainda mais complicada. Nós temos hoje uma atividade industrial punjante, como você colocou, com mais de 107 mil empregos gerados, mais de 41 bilhões de dólares de faturamento em 2011, e nós temos apenas 2 portos, um que é reduzido em sua capacidade, o porto público desativado, que seria também uma opção, e nós enfrentamos uma dificuldade muito grande na aprovação dos investimentos para que o novo porto seja construído na nossa região. Ou seja, o que as entidades têm feito, têm atuado sim junto aos ministérios, junto ao governo federal, através também do governo do estado, levando essa demanda, porque a economia do estado do Amazonas passa pelo modal fluvial, que é o modal mais barato para você trazer insumos e escoar aquilo que produzimos aqui na nossa região. Eu queria, inclusive, parabenizar a iniciativa, Wilson, da Santa Aliança, que é a entidade, para que o nosso telespectador entenda. A ação empresarial. Ela envolve a Federação da Agricultura, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio e o Centro das Indústrias, sempre levando uma agenda positiva para as autoridades. Então, de forma construtiva, esse tema que acabamos de abordar é um tema recorrente na agenda da ação empresarial. O que nós temos que lembrar, ninguém está aqui para passar férias. Eu acho que quando nós falamos de economia, todo mundo está aportando o seu capital para poder ver esse capital render. Só que nós não podemos esquecer que atrás disso, e principalmente, nós recolhemos os tributos que deixam condições para o governo federal, o governo do estado, exercerem o seu papel e efetuarem todas as suas obras em prol da sociedade, e tem a riqueza deixada aqui através dos empregos gerados e os benefícios oferecidos a esses trabalhadores. Quando eu falo de educação, a gente fala de sociedade de futuro, e é isso que a gente está discutindo, o que é que nós esperamos para o futuro. Eu acho que segurança pública é um problema que tem que ser resolvido, a questão da fome é um problema que tem que ser resolvido, a saúde é muito importante, mas para você mudar uma sociedade, o investimento em educação é primordial. Então, eu lembro que em 93, quando eu aqui cheguei, nossa cidade tinha apenas 6 entidades de nível superior. Hoje nós temos 27 entidades de nível superior. Boa parte desses estudantes são recorrentes do polo industrial, pela demanda das novas tecnologias que o polo industrial traz, e essas pessoas têm que estar qualificadas para exercer o seu papel no mercado de trabalho. Agora, nós temos que olhar, sim, a qualidade do ensino e a preparação desse indivíduo para acessar uma cadeira universitária também. Lembrando que o Polo Industrial de Manaus é talvez o maior empregador dessa mão de obra qualificada que vem das instituições de ensino superior. Então eu finalizo esse bloco pedindo licença de vocês e no próximo bloco nós abordaremos um tema muito importante que são os processos produtivos básicos.